Graças e paz. Quem está alegre com Jesus diz amém. O salmista ele declara que ele se alegrou pelo fato de chamaram para a casa do Senhor. E essa palavra ela tem ecoado na minha vida durante esse mês. Por que eu devo estar alegre de estar na casa do Senhor? Eu me alegro de estar na casa do Senhor porque eu estou em família, no corpo de Cristo, com um único intuito, louvar e bendizer o nome do Senhor, amém? Eu peço que a igreja abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ser breve, a hora já está bem avançada. Filipenses, capítulo 1. Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, digam EBD. Todos encontraram? Antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer umas pequenas considerações históricas a respeito da igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, como vemos lá no histórico de Atos dos Apóstolos, ela surge a partir do capítulo 16. Paulo tinha alguns planos missionários de viajar para a Ásia. E ele diz que por 2 vezes o Espírito Santo de Deus o impediu de ir à Ásia. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o barco não chegou ao cais, eu não sei se houve tempestade. A Bíblia não nos relata o que aconteceu, mas ele entende que o Espírito Santo de Deus havia, teria outros planos para ele, e por isso ele não segue essa viagem, e em sonho aparece um homem dizendo, venha a Macedônia, e ele entende que essa era a vontade de Deus para ele, e ele segue para Macedônia. Em Macedônia, chegando em Filipos, Filipos era uma pequena colônia romana da província de Macedônia, nordeste da Grécia, situada a pouco mais de 15 quilômetros do litoral do Mar Egeu. Filipos era importante pela sua localização, era uma localização estratégica na Via Inácia, uma importante rota comercial de Roma. E essa foi a primeira cidade na Grécia a ouvir as boas novas de Cristo anunciadas por Paulo. E na segunda viagem missionária, a partir de mais ou menos 50 anos depois de Cristo. É interessante a gente notar que desde o início, na cidade de Filipos, houve oposição à pregação de Paulo. Durante a breve estadia de Paulo em Filipos, ele foi preso e instruído a sair, ou seja, abandonar a cidade. Mas antes que isso acontecesse, irmãos, um pequeno grupo de recém-convertidos já havia se estabelecido ali na cidade. Lígia, uma importante empresária, foi a primeira a se converter junto com a sua família. Temos relatos também de um carcereiro na prisão, que se converteu também junto com a sua família. A igreja começou as suas reuniões dentro desses pequenos lares. Entendam, a igreja primitiva ela não tinha um templo, um lugar para se reunir. Eles se reuniam nas casas um dos outros para proclamar o evangelho, para estudar acerca da palavra de Deus. Alguns teólogos dizem ser possível que 6 anos mais tarde, possivelmente em 56 ou 57 depois de Cristo, em sua terceira viagem missionária, Paulo retornou à igreja de Filipos. Outros já defendem e cogitam a ideia de que Paulo não retrocedeu a Filipos, não houve essa viagem missionária. É interessante para a nossa compreensão de que Paulo escreveu aos cristãos em Filipe enquanto ainda estava preso. Epafrodito havia trago as ofertas que a igreja de Filipe tinha enviado a Paulo. E antes de retornar para Filipe, para sua cidade natal, Paulo escreveu essa carta de próprio punho, dizendo para a igreja que a importância de se regozijar e de se alegrar na presença de Deus, ainda que as circunstâncias sejam adversas. E esse é o tema da minha mensagem de hoje, a alegria em meio às adversidades. Paulo escrevia unicamente para fortalecê-los de várias maneiras, inclusive compartilhar suas experiências como prisioneiros por amor a Cristo. Vamos ler o capítulo 1 de Filipenses, do versículo 12 ao versículo 24. Quero que saiba, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E,
Por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anunciaram a sua mensagem de Deus, com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição egoísta, mas não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso, mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e auxílio do Espírito Santo, Cristo, pois com suas orações e auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Feche seus olhos, queridos, rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai querido, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que ela venha a ser como flecha e que ela possa penetrar em nosso coração e trazer mudança de mente sobre nós e mudança de comportamento das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha a falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando sobre essa palavra e fazer essa pregação, eu fiz 2 esboços. E o Espírito Santo falou assim, não é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, para que você ministre sobre a vida da igreja. Então, ele me direcionou à carta de Filipenses. E, ao ler o texto, eu comecei a ter alguns questionamentos, como a prisão pode gerar em nós alegria. Paulo estava alegre pelo fato de estar preso, por proclamar o Evangelho. Em minha cabeça se levantou 2 questionamentos. Que evangelho era esse que Paulo estava pregando? E por que o fato de estar preso por conta desse evangelho trazia alegria a Paulo? O apóstolo pregava o evangelho da graça de Deus Pai. A graça é a bênção imerecida que vem de Deus. Paulo compreendia isso por conta da sua salvação. Vamos analisar rapidamente a história de Paulo, e analisando a história de Paulo, nós vamos compreender porque ele tanto tinha e porque tanto pregava a graça de Deus. Eu gosto de uma das definições de um pastor chamado Charles Swindoll, que diz: Saulo odiava o nome de Jesus a tal ponto que se tornou um agressor violento e declarado, perseguindo e matando cristãos por dedicação ao Deus do céu. Por mais chocante que pareça, nunca devemos esquecer da cova que ele veio. Entenda, irmãos, quanto mais a gente compreender a escuridão do passado do apóstolo Paulo, mais entenderemos a sua gratidão pela graça de Deus. E olhando o seu passado, fica muito fácil entender a razão do apóstolo ser grato a Deus por sua salvação. Obrigado. Amém. E não é difícil entender a razão disso. Ele nunca conseguiu superar a gratidão por tê-la recebido esse favor imerecido. O favor imerecido de Deus, a sua graça superabundante, alcançou com seu zelo farisaico, esmagou o seu orgulho, colocou-os de joelhos. Lembre-se, quando Jesus se revelou a Paulo, Paulo caiu do cavalo e se ajoelhou e perguntou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus, a esse a quem você persegue. Transformou seu coração, e também esse antes violento agressor, hoje é um poderoso porta-voz de Cristo. De modo que esse motivo de Paulo estar alegre em partilhar, esse era o motivo de Paulo estar alegre de partilhar
do sofrimento de Cristo. É exatamente esse o motivo, a sua compreensão de que ele estava partilhando do sofrimento de Cristo, e isso trazia no seu coração muita alegria, porque ele não merecia nada do que além do que a condenação, assim como nós, mas ele se alegrava por ter recebido a palavra de Deus e por estar partilhando a palavra de Cristo. Por isso, ele estava extremamente alegre por estar preso. O evangelho que Paulo pregava, como podemos ver em 2 Timóteo capítulo 8, diz assim: lembre-se de que Jesus, Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. E era essa a mensagem que Paulo trazia em seu coração. Foi por anunciar esse evangelho que o próprio Paulo diz ter recebido da parte de Deus, sem intervenções humanas, que ele estava preso. E por isso ele estava alegre. Entendam, o fato de estar preso não trouxe tristeza ao coração de Paulo, pois, como vemos no texto, ele se alegrou por estar preso, e ele declara porque as pessoas sabiam, por motivo dele estar preso, que ele estava alegre, ao ponto de ele dizer: tudo o que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, que é o Evangelho. A compreensão do apóstolo é a mesma compreensão de José. Se nós olharmos a história de José lá em Gênesis, quando José se apresenta como governador do Egito perante seus irmãos, os seus irmãos que antes, outrora, havia o vendido como escravo, em nenhum momento ele se usou do seu cargo oficial para repreender seus irmãos ou colocar numa cadeia. Ele disse: hoje eu compreendo que tudo foi pela glória de Deus. E por isso ele abençoou a sua família, a ponto de trazê-las para o Egito e eles vencerem a fome, e hoje nós temos o registro das 12 tribos de Israel, e ele abençoou outras famílias. Preste atenção, meus irmãos, as coisas não estão indo bem na sua vida, os seus projetos, os seus sonhos estão saindo do seu controle, tudo aquilo que você planejou, como nós fazemos lá no início do ano, nada aconteceu. Pode ser a vontade do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, para trazer a nossa memória, a nossa consciência de que Deus quer que, assim como Paulo, seguimos outro caminho para a sua glória, para a sua honra. Deus pode estar te direcionando a um lugar que, ainda que você se sinta só, ou ainda, num sentido figurado, ainda que você se sinta preso dentro de uma prisão, para a honra e glória do nome dEle. Basta que você tenha fé e glorifique o nome de Deus. Deus não precisa, muitas das vezes, nos explicar seus planos ou até mesmo como Ele irá realizar as coisas na nossa vida. Porque vamos ser sinceros, se Deus falasse assim: olha, vou escolher você, você vai sofrer, você vai ficar preso, você vai ser açoitado, as pessoas vão escarnecer de você, nós seguiríamos esse evangelho? Nessa perspectiva de que Deus revela todo o plano antes? Não, à medida que nós vamos nos aprofundando na palavra, à medida que nós vamos nos aprofundando na vontade de Deus, Ele vai nos fortificando e nos moldando no caráter de Cristo, a fim de cumprir a boa e perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, para que possamos abençoar outras vidas. A sua alegria em saber, a alegria de Paulo, era saber que toda a guarda do palácio sabia o motivo real dele estar preso. O pretório, se referindo aos oficiais da guarda do governador, os oficiais da guarda do imperador sabiam o motivo da sua prisão. Paulo não estava preso por ser um opositor real de Roma, Paulo não estava preso por ser um assassino, Paulo não estava preso por cometer um crime hediondo, Paulo estava preso unicamente por pregar o Evangelho de Cristo. Paulo compreendeu que, para ser seguidor de Cristo, temos que viver como Cristo viveu. Temos que amar como Ele amou e a perdoar como Ele perdoou. Essa palavra, ela trouxe no meu coração uma canção. Não é um grupo muito famoso, e eu não sou cantor, mas eu vou trazer uma parcela da canção que me tocou, que ele diz assim: recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver.
Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. E eu te pergunto nessa manhã, meu irmão, você quer provar da alegria que Paulo provou? Você quer provar de partilhar o sofrimento que Cristo sofreu? Porque nós recebemos um bom tesouro, e para que esse tesouro apareça, é necessário que nosso ego, nosso ser se quebre. Seguir a Cristo, amado, é tomar a nossa cruz todos os dias, caminhar pela via dolorosa até o Gólgota, para ser crucificado. Pois, como está escrito em 1 João 3,16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Essa é a verdadeira alegria do Evangelho. Paulo se alegrava por saber que a morte de Jesus, a quem ele tanto perseguiu, gerou vida. E para gerar vida em outros, ele também compreendeu que teria que doar a sua vida. Esse era o motivo da sua alegria. E isso deve nos trazer a consciência de que seguir a Cristo, ser seu seguidor e ser seu discípulo, ser um verdadeiro adorador, ou seja, estar plenamente na vontade de Deus, nos fará passar pelas mesmas circunstâncias. Preste atenção, meus irmãos, se de fato somos seguidores de Cristo, passaremos por todas as coisas que Ele passou. Essa é a essência do Evangelho. Seremos traídos, seremos envergonhados, maus testemunhos se levantarão contra nossas vidas. Se até Jesus provou o doce beijo amigo que o traiu e o entregou aos seus perseguidores, o que nós, seus seguidores, não provaremos? Tiago, irmão de Jesus, ele traz a seguinte mensagem a respeito da perseguição. Devemos considerar um motivo de grande alegria sempre que passarmos por qualquer tipo de provação. Era essa alegria verdadeira que Paulo estava sentindo no seu coração. Como resultado da coragem de Paulo de pregar o Evangelho e estar presos, muitos dos irmãos de Filipos haviam se mostrado audazes ao proclamarem a mensagem de Deus, porque a ousadia de Paulo era contagiosa. Alguns anunciavam a Cristo por inveja e rivalidade. Tratava-se, evidentemente, daqueles cristãos que eram contrários ao ministério de Paulo. Cristãos judaizantes, aqueles que muitas das vezes vemos nas cartas de Paulo, aqueles que traziam algo a mais para a igreja que havia se convertido, aquele que dizia para os cristãos: olha, Paulo não trouxe toda a verdade, é necessário cumprir algumas coisas, como guardar a lei mosaica, pois foi o próprio Deus que nos deu, ou até mesmo a circuncisão. Esses eram os cristãos que estavam pregando o Evangelho por inveja. Aqueles que chegavam nas igrejas e diziam coisas a respeito do apóstolo: olha, como é que você pode seguir esse homem? Ele é açoitado, ele está preso, a todo momento ele está sendo envergonhado, ele não é um discípulo de Deus. E Paulo declara: preguem o Evangelho, alegrem-se no seu sofrimento. Paulo se direcionava a eles como falsos mestres, pois não compreendiam que, assim como a graça é suficiente para nos salvar mediante a fé, a própria graça é suficiente para transformar mediante ao caráter de Cristo durante a nossa caminhada. E quantas igrejas têm pregado esse Evangelho do algo a mais? Quantas igrejas estão pregando que é necessário que você faça algum tipo de campanha, que você dê mais isso, que você doe mais aquilo? E vamos levar isso para o âmbito de nossa vida. Quantas das vezes nós compreendemos que a salvação vem pela graça, por meio da fé, mas muitas das vezes nos nossos dias, nas nossas semanas, tiramos Deus do centro do altar de nossas vidas e colocamos nós mesmos. Declaramos que vamos conquistar pela força dos nossos braços. É sobre essa mensagem que o profeta Jeremias traz ao povo a mensagem de Deus, dizendo: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Essa mensagem ela não se trata a respeito de traições, não há
relatos teológicos, não há compreensão teológica para falar a respeito de traição. O homem maldito é aquele que se põe no altar onde Deus deve estar na sua vida. O homem maldito é aquele que compreende que pela força dos seus braços ele vai conquistar. Esse homem, para Deus, ele é maldito. Essa mensagem de Deus para o povo, por intermédio do profeta, ela se cumpre nos nossos dias também, porque devemos estar sempre colocando Jesus Cristo no centro de nossas vidas todos os dias, e todos os dias temos que tomar a nossa cruz e seguir ao Gólgota para morrer por Ele. Voltando para o texto, é interessante notar que ainda assim, a mensagem de Cristo estava sendo propagada, e por isso Paulo continuava a se alegrar, ainda que aqueles homens não concordassem muito com ele. O motivo de Paulo se alegrar é porque Cristo estava sendo proclamado e pessoas estavam se convertendo, ainda que a perseguição viesse, e a igreja aumentava cada vez mais em número. Para nós, a igreja do Senhor, a morte pode nos trazer medo. Na verdade, não, a morte não pode nos trazer medo, pois ela nos conduz diretamente à esperança de Jesus Cristo. A morte para nós é o cumprimento da promessa de salvação, pois cremos que sua morte nos trouxe vida. Ela nos trouxe novamente a presença do Pai por meio do seu sacrifício do Filho na cruz do Calvário. Lembre-se, quando fomos batizados, nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do glorioso Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A nossa união com Ele se assemelhou à sua morte. Assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Romanos 6, de 3 a 5. E essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa que devemos crer todos os dias. É nessa promessa que devemos nos alegrar todos os dias, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Que cremos, por meio da fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, bebeu o cálice da ira, do juízo de Deus que era direcionado a nós, e assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos nele. E para finalizar, que a hora já está bem avançada, eu quero trazer 4 pontos rapidamente, por que devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar porque os cristãos reconhecem que devem tudo a Cristo, especialmente a nossa salvação. Dedicar nossas vidas a servir a Cristo expressa nossa dívida eterna de gratidão com Deus. O segundo ponto é, devemos nos alegrar porque os cristãos reconhecem que Cristo é o seu Mestre e Senhor, aquele a quem sujeitamos as nossas vidas. Devemos reconhecer e permanecermos no Senhor e não vivermos mais para si. Ou seja, tirar o eu, o meu ego, do trono da minha vida e colocar Jesus Cristo, que é o nosso centro. 3. Devemos nos alegrar porque participamos agora da morte e da ressurreição de Cristo. Morremos para si e ressuscitaremos com eles. Temos uma nova identidade em Cristo. E por fim, meus irmãos, devemos nos alegrar porque reconhecemos que todas as coisas de valor se encontram em Cristo. As coisas do mundo que outrora pareciam importantes perderam a sua atratividade. Nada se compara ao inestimável valor de conhecer a Cristo. E eu quero convidar vocês nessa manhã, assim como aquela canção tocou meu coração, vem provar de perto a alegria que é chorar. Chorar por conta do Evangelho de Cristo, chorar por proclamar o Evangelho de Cristo, porque como está escrito em 1 João 3,16, como lemos, é necessário que nós venhamos morrer todos os dias para gerar vida em cada um de nossos irmãos. E eu assim agradeço a mensagem.